Essa aula que você vai assistir agora eu criei para o módulo sobre Guardian Rails do meu treinamento, o comando IA, e que eu também resolvi disponibilizar de forma gratuita aqui para vocês no YouTube. E se você gostar dessa aula e quiser assistir muito mais outras aulas, como as mais de 120 aulas disponíveis no meu treinamento, clique no botão aqui na descrição e conheça meu treinamento. Então, sem enrolação, bora para a aula. E chegamos ao nosso novo módulo sobre Guardian Rails. Estou gravando essa aula, por que eu falei que é novo módulo, né? Basicamente porque eu estou gravando essa aula agora, hoje é dia 18 de dezembro de 2025, e por que eu disse novo? Porque essa funcionalidade do Neo8n, já vou te explicar o que é, ela foi lançada, se não me engano, foi no mês passado, em novembro, então é algo muito recente e é algo muito interessante, muito importante para a gente estar falando sobre Guardian Rails, por isso que eu decidi fazer um módulo separado exclusivamente para falar sobre Guardian Rails. Por que que isso traz, coloca o N8N no novo patamar? Isso foi algo que já era anunciado no N8N, quando eles fizeram uma coletiva no início do ano falando sobre releases, funcionalidades que eles iriam lançar. Uma das funcionalidades que eles anunciaram foi essa de Guardian Rails. E isso foi muito esperado, só que eles só resolveram lançar agora, né, no penúltimo mês do ano. Mas não reclamando, só comentando para você entender sobre o quão esperado era isso. Isso é algo muito importante. Essa questão de Guardian Rails vai colocar, né? Vai colocar, não, está colocando o 8N no outro patamar, principalmente, por que eu vou falar principalmente? Porque é o que a gente trabalha aqui, né, majoritariamente no treinamento, sobre agentes de IA. Um grande problema quando a gente não tinha em Guardian Rails é que nossos agentes de IA, não só os agentes de IA, mas tudo que ele tinha acesso, como por exemplo a API, ficavam de forma vulnerável, se tornavam vulneráveis a ataques externos, não só ataques, mas também vazamentos de informações. Vou dar um exemplo, tá? Antes de dar um exemplo, eu vou te explicar o que é o Guardian Rails e eu acho que vai ficar mais fácil para você entender. Mas eu resolvi fazer isso daqui porque esse módulo especificamente separado, porque é algo muito importante e algo que vocês devem implementar em praticamente todos os agentes. Por que em todos? Porque você vai evitar que pessoas consigam burlar os seus agentes e também, principalmente, em implementações, não só agentes de IA, tá? O Guardian Rails você não precisa colocar somente agentes de IA em implementações de IA, mas automações e principalmente que eu falei o que quando você for trabalhar com acessos de API, quando você for trabalhar com informações de clientes, informações confidenciais, como CPF, CEP, RG, documentos, endereço, API, acessos ao sistema, então uma IA que faz acesso ao sistema, eu vou te mostrar por que você deve utilizar isso agora te explicando o que é, tá? Vem aqui para minha tela. Vamos lá, ó, preparei um material bem completo para esse módulo aqui para mostrar para vocês. Então a gente vai pontuar todos os tipos de Guardian Rails, tá? Mas antes disso, vamos entender como é que funciona o Guardian Rails, tá? Vamos supor que aqui eu vou ter o meu agente de IA, então vou colocar um AI agente aqui, beleza? Então eu tenho o AI agente. Nem vou colocar o trigger node aqui do chat, vou deixar isso daqui separado, vou apagar isso daqui, tá? E aí eu vou colocar aqui, né, o chat mode, eu vou colocar uma OpenAI só para mostrar para vocês como exemplo. Aqui a gente colocaria uma Postgres Memory, tá? E aqui a gente colocaria tools. Então eu vou colocar aqui uma HTTP request, vou colocar, por exemplo, acesso dados clientes, tá? Não vou mexer nada nela, só quero te exemplificar, tá? Então, acesso dados clientes. Então, eu vou colocar aqui um HTTPS só para não ficar vermelhinho, porque tá me irritando aquilo dali. Pronto. Acesso a dados de cliente. Então, aqui a gente vai ter um agente de IA que ele vai ter acesso, por exemplo, a uma API com dados de clientes, tá? O Guardian Rails, ele tem duas funcionalidades. Se você for notar, se eu não me engano, ele ficou disponível agora a partir da versão 119, tá? Se eu não me engano, é a versão 119 ponto alguma coisa. Mas se você está acima disso, não se preocupa que já tem. Pesquisa aqui no seu N8N, você vai procurar sobre Guard. Escreve aqui, ó, Guard Rails, tá vendo aqui, ó, Guard Rails, tá? Você vai colocar aqui, ó, check for violações de texto, esse primeiro aqui. É aqui que a gente vai trabalhar. Então vamos lá. Quando a gente for falar de Guardian Rails, nós vamos ter duas formas de utilizar um Guardian Rails. Eu não vou explicar aqui ainda as funcionalidades deles. Vocês já viram aqui no módulo que eu vou ter aula aqui, eu vou deixar uma aula separada, eu criar uma aula justamente para explicar cada tipo de Guardian Rails. Eu quero te explicar para que ele serve, tá? Eu posso colocar um Guardian Rails tanto antes do meu agente quanto depois do meu agente. É um exemplo. O que esse Guardian Rails vai falar de modo curto e grosso, essa explicação que eu vou dar aqui de início. Como eu falei, eu vou aprofundar nisso nesse módulo. Esse Guardian Rails aqui, ele pode servir, por exemplo, para eu evitar que alguém manipule meu agente de IA. A pessoa ela pode fazer uma injeção de prompt, isso eu vou mostrar depois para vocês também como isso poderia ser feito. A pessoa pode fazer uma engenharia de prompt em reverso ali,
pode fazer também uma engenharia social ali com agente de IA, pode enviar um código malicioso. Então existem várias formas que alguém pode manipular o seu agente de IA. Então não adianta só a gente colocar aquela questão que a gente coloca lá no prompt de, por exemplo, não compartilhe o seu prompt. Beleza, ele não vai compartilhar. Só que existem formas de manipular o agente para ele conseguir, por exemplo, passar um prompt. E o prompt é uma coisa mais simples aí possível, né? Nem seria o maior problema. Mas sim você, por exemplo, conseguir manipular o agente de IA para ele acessar os dados de uma API, por exemplo, e realizar alterações. Então imagine que você tem um agente de IA, por exemplo, eu tenho um nos últimos que eu desenvolvi para uma empresa, que ele tem acesso ao sistema da empresa, ele tem acesso a informações sobre o cliente, renovação de plano, ele pode cancelar plano, aumentar plano, fazer mudanças, e quando ele recebe as informações aqui do usuário dentro da request na API, ele recebe informações do cliente, então ele recebe CPF, endereço e várias outras informações ali sensíveis. Então, imagine que alguém consiga manipular esse meu agente para ele acessar a API e fazer algumas alterações ali na API, ele manipular e dar problema na API. Várias outras coisas aí você pode pensar o que alguém mal intencionado vai fazer. Eu vou mostrar aqui nesse módulo também algumas coisas que alguém pode te fazer, tá? Eu não vou falar muito aqui. Mas alguém pode fazer isso. Então, a função da gente ter um agente de Guardian Rails ali dentro do N8N, ele antes do agente seria o quê? Ele evitar que alguém consiga manipular o meu agente. E também eu posso fazer isso depois do meu agente. Qual que seria o exemplo? Um agente, por exemplo, ele sem querer passar informações do agente. Ó, aqui está os seus dados, aqui está a sua alteração do seu plano, esse é o seu CPF, não sei o quê. Então isso daqui, basicamente o Guardian Rails, aqui eu vou evitar, esse primeiro aqui eu posso colocar para evitar que alguém manipule meu agente de IA, que ele manipule meu agente para passar informações que não podem, por vários motivos ali. E esse aqui na saída eu posso colocar para evitar que meu agente de IA passe informações ali que não são... evitar que meu agente de IA passe informações que ele não deve passar, como, por exemplo, como eu falei, credenciais ali, informações do cliente, tá? E o que a gente tem de interessante aqui, que eu já vou mostrar para vocês. Nosso Guardian Rails, ele funciona da mesma forma que um if, tá? Olha só, se eu pegar um if, o que vai acontecer aqui no meu if? No if, eu não quero isso daqui, soma daqui, é porque eu não coloquei um trigger. Olha só, o meu if. Qual que é a semelhança do meu trigger, do meu Guardian Rails para o if? Eu vou até separar ele aqui para você conseguir entender melhor. Imagine o seu Guardian Rails como se fosse um Node if. O Node if a gente vai colocar uma regra aqui e ele tem que ser como true ou false. Então eu vou colocar se valor x é igual a x, é igual a quê? É igual a true, tá vendo? Então, ó, se x é igual a x, é igual a true. Então ele saiu pela saída de true, é verdadeiro. Vamos lá. O valor x é igual a x, ele saiu pela saída true, então ele saiu como verdadeiro. Então eu poderia seguir para o meu agente. A mesma lógica vai funcionar aqui para o Guardian Rails. Eu posso inverter a ordem aqui, ó, não é igual a, ó, não é igual a, e ele vai sair para o campo false, ou seja, x não é igual a x. Então, se x não for igual a x, eu quero que saia pela saída de false. Meu Guardian Rails, o nosso Guardian Rails, ele vai funcionar na mesma lógica. O que isso quer dizer? Dentro dele você vai configurar algumas regras. Dentro delas eu vou dar um exemplo. Caso alguém injete, por exemplo, um CPF ou um prompt, um CPF. Se o usuário enviar o CPF, eu não quero que isso vá para o banco de dados do meu agente, eu não quero que meu agente receba CPF, sei lá, por vários motivos. Ou o número do cartão de crédito. Eu não quero que aconteça isso, nem quero que chegue dentro do meu agente. Ou um código malicioso. Se não for um código, vou dar um exemplo de um código malicioso. Se não for um código malicioso que essa pessoa mandou, ele vai passar aqui para o meu agente. Agora, se foi um código malicioso, o que vai acontecer? Eu posso escolher qualquer coisa. Então eu posso, por exemplo, vou falar isso para vocês já, sobre armazenar essas informações dentro de um banco de dados para você conseguir ver o que não passou do Guardian Rails, para você depois conseguir analisar, sentar ali, ver com seus clientes ali, ver, né, analisar as informações de seus clientes e ver o que aconteceu de errado. Então eu posso, por exemplo, aqui, ó, colocar a saída aqui para um Postgres, por exemplo. Para quê? Deixa eu colocar aqui, ó, inserir. Por exemplo, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um banco de dados separado ali, obviamente, para caso alguém coloque um código malicioso não ferrar meu banco de dados, ou qualquer outra coisa separado ali, mas vou dar um exemplo. Eu posso fazer com que, se alguma regra que eu coloquei aqui não passar, como por exemplo um código malicioso, eu quero colocar esse código ali dentro do meu banco de dados de algum outro lugar. Eu recomendo você não colocar junto com o mesmo banco de dados, tá? Porque esse código malicioso pode ser alguma coisa ali para abrir o sistema e várias outras coisas,
mas você pode colocar isso num lugar separado. Eu vou te dar ideias depois de como a gente pode fazer isso, tá? Não quero me aprofundar muito nisso, mas para quê? Para você saber o que não passou. E aí você vai analisar, olha, tem muita gente tentando fazer isso, não, você vai conseguir analisar isso daí, tá? Então, a gente consegue fazer basicamente dessa forma, a gente vai colocar regras aqui. E dentro do meu agente de IA, olha o que acontece. Agora, como a gente já implementou o Guardian Rails, olha o que acontece. Lembra que aqui ele pergunta qual que vai ser o prompt, a mensagem do usuário, né? Eu nem acho legal falar esse termo de prompt, porque o prompt a gente coloca aqui. Então, aqui é o prompt, aqui é o input, a mensagem do usuário. Então, a gente antigamente tinha o quê? A gente tinha o trigger node e definir depois. Definir depois seria o quê? Quer dizer, conectado ao trigger node seria o chat, o input, né? Aquele nodezinho do chat. Mas quando a gente vai falar de botar para implementação mesmo, a gente utilizava o define below, onde a gente mapeava o campo que seria a mensagem vindo do usuário. No caso aqui do treinamento, a gente mapeia vindo depois do buffer, né? Depois que ele fez a concatenação de todas aquelas mensagens. Mas agora também a gente tem a opção de conectar ao Guardian Rails, ou seja, o que vai ser de input aqui para o meu agente de IA, né? O que vai entrar de informação para ele, vai ser somente o que passou do Guardian Rails, tá? Então, somente o que passou do Guardian Rails. Então, a gente tem essa diferença agora, essa nova adição aqui de novos inputs aqui de informações para o nosso agente de IA, beleza? E aí também aqui dentro a gente vai ter outra coisa muito importante, é que a gente precisa colocar um modelo de IA. Então aí que vem um ponto aí que a gente vai ter um pouco mais de gastos, de custos de tokens. Por quê? A gente precisa colocar um modelo de IA para fazer o gerenciamento. Então toda mensagem que passar vai passar para uma segunda análise do agente de IA. Os créditos aqui eu estou analisando que é muito pouco, porque não é um raciocínio muito elevado que o agente de IA vai ter. E aí você pode fazer o seguinte, tá? Antes disso, eu vou falar, você pode, por isso que não é tão interessante em algumas implementações você colocar um Guardian Rails antes e depois do seu agente, porque senão o consumo vai ficar muito caro. Mas em algumas eu prefiro colocar antes e depois. Para quê? Para eu evitar que alguém consiga inserir manipulações ali dentro do meu agente de IA e também para evitar que meu agente de IA passe informações ali que ele não deve passar. Então, por exemplo, aqui nesse Guardian Rails eu posso configurar ele para não passar simplesmente scripts de manipulação, para não sujar meu agente de IA. E aqui na saída do meu agente de IA, eu posso colocar ele para não passar secret keys, que é o que a gente vai ver, que seriam, por exemplo, informações de cartão de crédito. Então, ou informações personal keys, personal info, na verdade, data. São o quê? Para o meu agente, por exemplo, não passar informações sigilosas dos clientes. Então, em alguns casos, você vai ter um ou outro ou os dois, beleza? Então, esse é o ponto. E a gente vai fazer o quê? Vou trazer para vocês em breve para a gente trabalhar utilizando o Llama, que seria para a gente ali não gastar basicamente tokens, a gente tem um modelo de IA dentro do nosso sistema, tá? Mas, se você for utilizar o OpenAI, você sabe que você tem créditos gratuitos ali para utilizar. Tem aula aqui no treinamento sobre isso, mas se você não achar, me pergunta lá no grupo. Eu tenho um post no meu Instagram que eu também fiz sobre isso. Na verdade, eu vou pensar em como depois, tá? Mas eu vou deixar aqui na descrição dessa aula como você pode fazer isso. Ou depois de algum módulo, é só para não esquecer. Mas você vai ter esse custo de IA, então vai ser uma IA que vai analisar o input e uma IA que vai analisar o output, ou seja, a saída. Mas você pode deixar um ou outro, preferencialmente o principal para mim é o primeiro, para ninguém manipular sua IA. Agora, esse segundo aqui de saída, em alguns casos. Então, minha opinião, esse daqui você tem que colocar agora como obrigatório. É muito importante, principalmente se você não quer que ninguém manipule suas IAs. Mesmo que ela não tenha acesso a informações ali muito privilegiadas, a nada confidencial, é importante que você coloque isso. E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, de sistemas, como eu falei, que tem acesso às API, informações confidenciais do cliente, recomendo que você coloque também de saída, tá? Caio, e como a gente vai implementar isso? Nesse módulo eu vou explicar o conceito por trás de todo o Guardian Rails, todos os tipos de Guardian Rails, e na prática mesmo, como você vai ver utilizando o Guardian Rails, isso é algo que vai vir nas próximas aulas do módulo de debriefing. Não se esqueça que aqui dentro do treinamento a gente tem o módulo de debriefing de agentes, que é o módulo onde eu trago agentes de IAs que eu montei, implementações que eu montei, que eu vendi, e eu trago para vocês aqui que eu disponibilizo o template, como vocês já sabem. Então, a aplicação dos Guardian Rails na prática é algo que a melhor forma de eu trazer para vocês será dentro das próximas implementações que eu fizer, que eu trouxer aqui para vocês, na verdade, né? Então, justamente nessas implementações vocês vão ver eu aplicando o Guardian Rails na prática com os clientes, eu vou pontuar sobre eles, beleza? Então, é isso, espero que você tenha entendido. Agora, nas próximas aulas, a gente vai até salvar isso daqui para não perder, nós vamos ver como funcionam cada tipo de Guardian Rails, beleza? Então é isso, a gente se vê na próxima aula, valeu? Eu espero que você tenha curtido essa aula e lembrando que esse módulo de Guardian Rails está disponível totalmente de forma gratuita aqui no YouTube para vocês. Mas se você quiser assistir muito mais outras aulas, você precisa conhecer meu treinamento, o Comando IA. São mais de 120 aulas, suporte diretamente comigo. Toque no link que está aqui na descrição e venha ser meu aluno.